Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Fundamentos de Matemática Elementar 1. Estamos indo para a 15ª videoaula, onde vamos falar de função quadrática, primeira parte. Nessa videoaula, vamos falar de definição da função quadrática, gráfico da função quadrática, forma canônica, zeros ou raízes, número de raízes e significado geométrico das raízes. Então vamos começar com a definição. Chama-se função quadrática ou função polinomial do segundo grau qualquer função f de R em R dada por uma lei da forma f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, em que a, b e c são números reais e a diferente de zero. Vamos ver alguns exemplos. Letra A, f de x é igual a 2x ao quadrado mais 3x mais 5. O nosso A aqui é o que acompanha o x ao quadrado, que no caso é o 2. O B é o que acompanha o x, que no nosso caso é o 3. O C é o termo independente, que nesse caso é o 5. Letra B, f de x é igual a 3x ao quadrado menos 4x mais 1. O A é o 3, o B menos 4 e o C é 1. Olha a letra C, pessoal. f de x é igual a x ao quadrado menos 1. O A vai ser o 1, pois não tem nenhum número aqui que acompanhe x ao quadrado. Nesse caso, vocês vão considerar 1, né? 1 vezes x ao quadrado é x ao quadrado. Então, o A é 1. Agora, não temos a variável x sozinho, né? Aqui tem um x ao quadrado, mas não temos só o x. Ou seja, o b vai ser igual a 0, né? 0 vezes x é 0. E o termo independente aqui no nosso caso, menos 1, né? O c será menos 1. Letra D, f de x é igual a menos x ao quadrado mais 2x. O a aqui é o menos 1, o b é o 2. Observe que não temos o termo independente. Então, c é igual a 0. A última, letra E, f de x é igual a menos 4x ao quadrado. O A é o menos 4, o B é o 0 e o C é 0. Pessoal, lembrando, né? Para ter uma função quadrática, o A tem que ser diferente de 0. O B e o C podem ser 0. Gráfico. O gráfico da função quadrática é uma parábola. Vocês vão ver e provar lá em geometria analítica que o gráfico da função quadrática é uma parábola. Aqui vocês vão perceber que de fato é uma parábola através dos exemplos. Exemplo 1, vamos construir o gráfico de y igual a x ao quadrado menos 1. Então, neste primeiro momento, nós vamos julgar alguns valores para x e vamos obter valores de y. Assim, vamos ter alguns pontos e vocês vão perceber que isso daqui vai formar uma parábola de concavidade para cima. Quando x é menos 3, você vai ter o quê? Olha, menos 3 ao quadrado, 9. 9 menos 1, 8. Então, vocês vão fazer isso para alguns valores de x, tá? Aqui nós temos x igual a 1. Então, 1 ao quadrado é 1. 1 menos 1, 0. Então, vocês vão ter esses pontos, ó, menos 3 e 8, menos 2 e 3, menos 1 e 0, 0 e menos 1, 1 e 0. Então, através desses pontos, vocês conseguem perceber que temos uma parábola com concavidade voltada para cima. Exemplo 2, vamos construir o gráfico de y igual a menos x ao quadrado mais 1. Então, vamos fazer o mesmo esquema, tá? Escolha alguns valores para x. X igual a menos 3. Galera, atenção aqui. Quando x é menos 3, ó, menos 3 ao quadrado dá 9. Só que tem o menos que está fora aqui do seu valor de x, né? Então, ficaria menos 9 mais 1, que dá menos 8. Novamente, vamos escolher um outro valor negativo aqui, ó, menos 1. Menos 1 ao quadrado é 1, só que tem o menos do lado de fora, né? Então, ficaria menos 1 mais 1, que dá 0, tá? Que deu 0. Então, colocando alguns pontos, vocês vão ver que vocês vão encontrar uma parábola, tá? Dessa vez a parábola tem concavidade voltada para baixo. Galera, observações. O A aqui era 1, então o nosso gráfico teve uma parábola com concavidade voltada para cima. O nosso A aqui é menos 1, ele é negativo, então concavidade voltada para baixo. Existe uma relação? Sim, nós vamos ver no próximo slide. Então vamos lá. A parábola representativa da função quadrática y igual a ax ao quadrado mais bx mais c pode ter a concavidade voltada para cima ou voltada para baixo. Se a é maior que zero, então a concavidade está voltada para cima. Agora, se o a é menor que zero, a concavidade está voltada para baixo. Então isso é interessante e importante. Forma canônica. Nós acabamos de fazer dois exemplos de funções quadráticas e esboçamos o nosso gráfico, que foi uma parábola. Observe que nós usamos uma tabela para valores de x e y. Escolhemos alguns valores para x e, em consequência, encontramos os valores de y. Observe que lá, no exemplo, nós colocamos valores para x e valores inteiros. Poderia ser valores não inteiros? Poderia, só que daria um trabalho a mais, né? Então, nós vamos iniciar um estudo analítico mais detalhado da função quadrática. Vamos, primeiramente, transformá-la em uma outra forma mais conveniente,
chamada forma canônica. E isso vai nos ajudar na construção de gráfico, a trabalhar com a função quadrática de forma geral. Então, temos a nossa função f de x, que é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Nós vamos fazer um trabalho analítico e alguns passos nada convencionais, tá? Esses passos vão nos ajudar a escrever a função quadrática de uma forma diferente, onde vamos chamar de forma canônica. Então, vamos lá. Aqui, eu vou colocar o a em evidência. Colocando o a em evidência, você vai ter x ao quadrado mais b sobre a vezes x mais c sobre a. Observa, se você multiplicar o a por todos os termos, você vai voltar na sua função quadrática, né? A vezes x ao quadrado, ax ao quadrado. A vezes b sobre a, o a cancela com a, então fica b vezes x. E por último, né, a vezes c sobre a, o a cancelaria com a e sobraria só o c. Ok, então até aqui está tranquilo. O próximo passo, existe um pulo do gato, tá? Então, nós vamos fazer este pulo do gato para reescrever a nossa função quadrática. Aqui eu vou somar dois termos, né? Eu tenho b ao quadrado sobre 4a ao quadrado e menos b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Observe que esses termos são iguais, só que um positivo e outro negativo. Então, a soma aqui dá zero. Eu posso somar zero aqui entre parênteses? Posso, né? Não altera a minha função. Então, beleza, estou somando esses caras de propósito para poder reescrever a minha função quadrática. No próximo passo, eu vou pegar esses três primeiros termos e colocar entre parênteses, beleza? E vou colocar os dois últimos aqui também entre parênteses, vou colocar o menos em evidência. Então, aqui, né, observe que esse termo é negativo, então ele tem que ficar positivo. Por quê? Menos vezes mais, menos. E esse termo estava positivo, eu vou colocar o menos aqui, porque eu coloquei o menos em evidência, né? O que vai acontecer? Ó, menos vezes menos, mais. Beleza, próximo passo, eu vou reescrever o que está entre parênteses de um produto notável, tá? Então, vocês observem, olha, o quadrado do primeiro está aqui, x ao quadrado. 2 vezes o primeiro pelo segundo está aqui, né? 2 vezes x vezes b sobre 2a. O 2 cancelaria com 2, ia sobrar só b sobre a vezes x. O quadrado do segundo, b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Aqui, eu vou tirar o MMC entre 4 ao quadrado e a. Então, vai ser 4a ao quadrado, né? Esse 4a ao quadrado é um múltiplo do a. Então, o próximo passo é o quê? 4a ao quadrado dividido por 4a ao quadrado é 1. 1 vezes b ao quadrado, b ao quadrado. 4a ao quadrado dividido por a dá 4a. 4a vezes c, 4ac. E o menos aqui a gente mantém. Agora, nós vamos representar esse b ao quadrado menos 4ac por delta. Esse símbolo aqui é o delta, tá? Também chamado de discriminante. Então, vamos ter a seguinte forma canônica. Então, a nossa função f de x pode ser reescrita da seguinte forma, né? Aqui repetiu, né, o a, entre parênteses, x mais b sobre 2a ao quadrado, menos esse carinha que nós chamamos de delta, eu coloquei o símbolo aqui, sobre 4a ao quadrado. Então, essa aqui é a forma canônica. Vamos falar agora de zero ou raízes da nossa função quadrática. A maioria dos exercícios que envolvem funções quadráticas, pelo menos ali no começo, são assim: encontre os zeros ou as raízes da nossa função quadrática. Então, vamos lá. Os zeros ou raízes da função quadrática f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c são os valores de x reais tais que f de x igual a zero. Ou seja, se você encontrar os valores de x na hora que você for substituir na sua função e isso aqui zerar, significa que esses valores são as raízes ou os zeros das funções, tá certo? Então, vocês vão pegar a sua equação e igualar a zero para encontrar esses valores de x. Então, aqui nós vamos utilizar a forma canônica vista no slide anterior. Então, no lugar desse ax ao quadrado mais bx mais c, nós vamos colocar a forma canônica. E isso aqui igual a zero. Pessoal, atenção. Na sua função lá, né, ax ao quadrado mais bx mais c, o a tem que ser o quê? Diferente de zero. Então, aqui nós temos um produto de a com esse cara todo aqui no colchete. Então, significa que o a tem que ser diferente de zero e esse produto dá zero. Isso implica que está dentro do colchete tem que ser igual a zero. Passa o menos delta sobre 4a ao quadrado para o outro lado. Ele fica positivo. Aqui nós temos esse carinha todo ao quadrado, que é igual a delta sobre 4a ao quadrado. Vamos lembrar, né? Se você tem um x ao quadrado igual a 9. Então, qual que é o valor de x? Menos 3, né? Que menos 3 ao quadrado dá 9, ou 3, né? Que 3 ao quadrado também dá 9. Então, você fez o quê? Você fez que o x é igual a mais ou menos raiz do 9. Aqui o processo é o mesmo, tá? Então, fica o que está aqui dentro, né? X mais b sobre 2a é igual a mais ou menos raiz do que está do lado de lá. Então, raiz de delta sobre raiz de 4a ao quadrado, que no caso é 2a. Então, você vai passar o b sobre 2a para o outro lado.
Passando b sobre 2a para o outro lado, ele passa negativo. Então, fica menos b sobre 2a. Só que observe que aqui também tem o 2a. Então, você pode colocar no mesmo denominador. E aqui em cima vai ficar menos b, mais ou menos raiz de delta. É o que vocês estão acostumados a trabalhar, né? Encontrar o valor de x de tal forma que a sua função f de x é igual a zero. Vocês vão usar essa formulazinha. Menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. A sua famosa fórmula de Bhaskara, né? Número de raízes. Observe que a existência de raízes reais para a equação do segundo grau, ax² mais bx mais c, fica condicionada ao fato de raiz de delta ser real. Assim, temos três casos a considerar. Então, o que acontece? Nós vamos considerar quando delta é maior que zero, quando delta é igual a zero e quando delta é menor que zero. Quando delta for maior que zero, a equação apresentará duas raízes reais distintas, que são x1, vocês vão usar uma hora o mais, e o x2 usa o menos, tá? Não importa aí a ordem, não. Agora, 2. Se o delta for igual a zero, a equação apresentará duas raízes reais iguais, que são x1, x2 igual a menos b sobre 2a. Observa, né? Se o seu delta for igual a zero, então vai zerar essa parte e vai ficar aqui menos b sobre 2a e menos b sobre 2a. Então, temos duas raízes iguais. Terceiro, se delta é menor que zero, sabendo que, nesse caso, raiz de delta não pertence aos reais, né? Não existe raiz de número negativo nos reais. Vamos falar que a equação não apresenta raízes reais, ou seja, não vai existir nenhum número real de tal forma que zere a sua equação, tá certo? Resumo, para ax² mais bx mais c igual a zero, ou seja, sua equação do segundo grau, vamos ter três casos. Delta maior que zero, duas raízes reais distintas. Delta igual a zero, duas raízes iguais. Delta menor que zero, não vamos ter raízes reais. Exemplo 1. Obtenha os zeros da função f de r em r definida pela lei f de x igual a x² menos 5x mais 6. Pessoal, o primeiro passo é encontrar o valor de a, b e c. Aqui temos que a é 1, b menos 5 e c é igual a 6. Em seguida, vamos substituir a nossa fórmula de Bhaskara, né? Atenção, aqui temos menos b, e o nosso b é negativo, então fica, olha, menos da fórmula, e o b é menos 5, então fica menos 5, que dá mais. Mais ou menos raiz de b ao quadrado. Então, vamos ter menos 5 ao quadrado, que é 25. Menos 4 vezes 1, depois vezes 6, que vai dar 24. 25 menos 24 deu 1. Então, o nosso delta é maior que zero. Se o delta vai ser maior que zero, nós vamos ter que encontrar duas raízes reais distintas. Então, continuando, raiz de 1 que é 1, né? Então, fica 5 mais 1, 6 dividido por 2, 3. 5 menos 1, 4 dividido por 2, 2. Então, nossas raízes são 2 e 3. Exemplo 2. Calcule as raízes reais da função dada pela lei f de x igual a 4x² menos 4x mais 1. Nosso a é 4, o b menos 4 e o c é igual a 1. Vamos substituir na nossa fórmula de Bhaskara. Então, novamente, o b é um cara negativo, então tem que tomar cuidado, tá? Se errou aqui, vocês vão errar as raízes, tá? Então, fica menos 4, que vai dar 4 positivo, mais ou menos, nós temos o b ao quadrado, tá? Então, fica menos 4 ao quadrado, que dá 16. Menos 4 vezes a vezes c. O a é 4. 4 vezes 4, 16, vezes 1, 16. Então, temos 16 menos 16. Observe que o nosso delta foi zero. Se delta deu zero, vamos encontrar duas raízes iguais. Então, vamos lá, olha. Aqui ficou 4 mais ou menos 0 sobre 8. Então, se você quiser brincar lá, né, 4 mais 0, 4 dividido por 8, meio. 4 menos 0, 4 dividido por 8, meio. Então, as raízes são meio e meio, ou seja, a função admite duas raízes reais iguais a meio, ou ainda, a função admite uma raiz real dupla igual a meio. Exemplo 3. Calcule os zeros reais da função dada por f de x igual a 2x² mais 3x mais 4. O a aqui é 2, o b é 3 e o c é 4. Então, vamos substituir na nossa fórmula. O b, no nosso caso, é 3, então vai ficar aqui menos 3, mais ou menos b ao quadrado, que aqui é 9, né? 3 ao quadrado é 9, menos 4 vezes a vezes c. Então, menos 4 vezes 2, menos 8, vezes o c, que no caso é 4, vai dar menos 32.
Então, 9 menos 32 deu menos 23. Observe que nosso delta foi negativo. Como não existe raiz de número negativo, nós vamos parar por aqui. Ou seja, não existe nenhum x real de tal forma que vai zerar a nossa função, tá? Portanto, essa função não tem zeros reais. Significado geométrico das raízes. Interpretando geometricamente, dizemos que os zeros da função ou as raízes da função quadrática são as abscissas dos pontos onde a parábola corta o eixo dos x. Vamos ver um exemplo. Aqui eu tenho uma função y igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Então, observe que essa parábola ela vai passar aqui no eixo x, no ponto 1 e 0 e 3 e 0. Então, a raiz vai ser x igual a 1 e x igual a 3. Tá? Então, isso vai nos ajudar muito. Então, através da parábola e através da nossa lei de formação, conseguimos ter alguns resultados, né? O a maior que zero aqui, parábola com cavidade voltada para cima. Nós vamos ver outras informações nos próximos slides e na próxima aula. Aqui eu deixei dois exemplos interessantes que envolvem funções quadráticas. Então vamos para o primeiro exemplo. Determine os zeros reais da função f de x igual a x à quarta menos 3x ao quadrado menos 4. Ué, professor, isso não é uma função quadrática. Não, essa é uma função biquadrada, mas nós vamos usar a função quadrática para resolver o exercício. Então, solução. Queremos determinar o valor de x pertencente aos reais tal que essa equação seja igual a zero. Ou seja, nós temos que encontrar um valor de x que zere isso tudo aqui. Então, para isso, nós vamos usar uma técnica. Qual que é a técnica? Observe que aqui tem x à quarta e x ao quadrado. Nós vamos pegar uma variável, pode ser a variável z, igual eu peguei, e chamar de x ao quadrado. Então, aqui, se você tem x à quarta, lembrando que x à quarta é x ao quadrado vezes x ao quadrado. Se eu chamei x ao quadrado de z, então você tem z vezes z, que é z ao quadrado. E aqui você tem menos 3x ao quadrado, que no caso é o z. Então, fica menos 3z menos 4. Observe que você tem uma equação do segundo grau. Vocês sabem resolver isso? Sabemos resolver, né? Então, aqui eu já coloquei as raízes. Provavelmente o delta deu... Provavelmente não, né? O delta deu zero, porque nós temos duas raízes reais distintas. Então, aqui o z igual a 4 e o z igual a menos 1. Só que o exercício não acaba aqui, né? Eu quero encontrar o valor de x. Lembrando que eu chamei z de x ao quadrado. Então, se eu encontrei z igual a 4, você substitui. Vai ficar x ao quadrado igual a 4. Qual que é o valor que eu coloco aqui ao quadrado que dá 4? No caso, vai ser o mais 2 e o menos 2. Então, eu encontrei dois valores para x. Se vocês quiserem testar, coloca 2 aqui, ou menos 2, né, no lugar de x, vocês vão ver que isso aqui vai zerar. O próximo era fazer o quê? X ao quadrado igual a menos 1. Só que não existe nenhum número ao quadrado que dê menos 1. Então, não vai existir nenhum x real para x ao quadrado igual a menos 1. Logo, os zeros reais da função, ou as raízes da nossa função, são x igual a 2 e x igual a menos 2. Exemplo 2. Determine os valores de m para que a função quadrática f de x igual a m vezes x ao quadrado mais 2m menos 1 vezes x mais m menos 2 tenha dois zeros reais e distintos. Então, o que acontece, pessoal? Eu quero encontrar o valor de m dessa função de tal forma que a nossa função tenha dois zeros reais e distintos. E para isso acontecer, o nosso delta tem que ser o quê? Maior que zero. Tá? Então, vamos lá. Para trabalhar com o delta, nós temos que identificar quem que é o a, quem que é o b, quem que é o c. Então, o a aqui vai ser o m, o b, o que acompanha o x, vai ser o 2m menos 1, e o c será isso tudo, né? m menos 2. Então, vamos lá. b ao quadrado, ou seja, 2m menos 1 ao quadrado. Quadrado do primeiro, né? 4m ao quadrado. Duas vezes o primeiro pelo segundo, aqui dá 4m vezes menos 1, menos 4m. E o quadrado do segundo, que deu 1. Menos 4 vezes o a, que é m, vezes o c, que é m menos 2. Então, fica menos 4m vezes m, menos 4m ao quadrado. Menos 4m vezes menos 2, mais 8m. Observe que o 4m ao quadrado aqui cancela com esse menos 4m ao quadrado. Então, vai ficar 8m menos 4m dá 4m. E aqui, mais 1. Então, vamos finalizar o exercício. Considerando que a função é quadrática e os zeros reais e distintos, temos o quê? Que o nosso delta tem que ser maior que zero. Tá? Então, se vocês resolverem essa inequação do primeiro grau, passa o 1 para lá, depois passa o 4 dividindo, então m tem que ser o quê? Maior que menos 1/4. O exercício não acaba aqui, tá, pessoal? Tem um detalhe importantíssimo. O a, lembrando, né, que nossa função quadrática, o a tem que ser o quê? Diferente de zero. Só que o a é igual a m. Então, o m não pode ser o quê? Pode ser zero.
Então, se você pegar um m diferente de zero e um m maior que menos 1/4 e substituir na nossa função, vocês vão ter uma função que tenha duas raízes reais e distintas, beleza? Então, esse é um exercício também importante e clássico aí para funções quadráticas. Eu deixei alguns exercícios para vocês treinarem, tá? Primeiro, determine os zeros reais das funções. Então, são algumas funções para vocês treinarem. Aqui determina os zeros reais das funções biquadrada, né? Então, vocês vão treinar também aí. Aqui tem outros exercícios, né, parecido com o último exemplo que fizemos, então, para vocês treinarem também. E lembrando, pessoal, que o material utilizado para a nossa videoaula foi o livro de Matemática, Ciências e Aplicações do Ensino Médio, volume 1, e o livro de Fundamentos de Matemática Elementar do GeoCiês, volume 1, onde utilizamos as definições, exemplo e os exercícios. Então, um grande abraço e até a próxima.